Sejam muito, mas muito bem-vindos. Esse é o segundo podcast dessa resenha sobre negócios e investimentos. Nosso primeiro podcast foi bastante aguardado e foi mais do que esperado. Não é não, Zé? Não é não, Renan? Opa, com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso. E lembrando que, antes de começar, nós gostaríamos de bater em cima de uma tecla que é muito importante. Todo assunto tratado aqui, qualquer informação sobre ação ou qualquer ativo, não é uma recomendação de investimentos, tá bom, gente? Hoje nós estamos num formato um pouco diferente do nosso primeiro podcast, com uma convidada muito especial, que ajudou bastante nesse começo nosso, que é a Maria Fernanda. Gente, boa noite. Boa noite. Muito Fernanda. obrigada pelo convite de estar aqui. Nós que Acho agradecemos, é uma honra. Vai ser uma tê-la conversa aqui. muito boa e vai agradecer bastante o pessoal que vai assistir. Maria Fernanda, conta um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre sua carreira, sobre o porquê você veio parar aqui no Resenha. Conta pra gente. Bom, em 2014, eu conheci o mercado financeiro na Unicamp, né, enquanto eu fazia graduação, e eu conheci de primeira a carteira, né, a renda variável e como se montava uma carteira. Então, meu primeiro contato foi a carteira. E eu vim estudando, porque eu pensei, bom, tem que pagar para fazer isso, né? Então eu falei, vou estudar. E aí eu vim estudando sempre como que montava a carteira, quais eram os perfis que tinham dentro da carteira. E aí, ao longo desse tempo, eu vim estudando e em 2017 foi quando eu vim realmente para o mercado montar a carteira, a minha carteira. Né? Então, eu tive todo um período de estudo, um amadurecimento, né, uma base teórica para poder me lançar no mercado de renda variável. Então, não foi assim, por aventura. Teve um fundamento por trás. Certo. E na faculdade, qual é o curso que você cursou? Então, eu fiz física, nada a ver, né? Com a área de negócios. Mas dentro da Unicamp, tem um grupo de mercado financeiro. Nossa, né? que legal. Então, toda terça e quinta, eles se reúnem para bater papo de mercado financeiro. Olha que legal. E eu ia. Eles têm uma resenha lá também. Eles então. têm uma Uma resenha. resenha do mercado financeiro. Olha. Isso. E é lá, eles trazem pessoas que eram do mercado, né, do grupo, mercado financeiro, e já estão no banco, ou são head de algum lugar. Então, eles vêm lá e contam como que foi a trajetória, o que eles vêm de experiência que pode agregar pra gente. Só que não é um curso, são todos os cursos, é aberto esse grupo, Olha que legal. né? Dá oportunidade para todo mundo. Para todo mundo. E legal. eu fui uma delas, né? Eu conheci o mercado pelo GMF. E eles têm a semana do mercado financeiro. GMF seria o grupo De mercado financeiro. Ah, tá. Lá da da Unicamp. Unicamp. Isso. Uhum. E eles têm a semana do mercado financeiro, que é onde ele apresenta todas as oportunidades de todos os cursos. Porque eu falava, bom, quem vai para o mercado financeiro é economista. Imagina. O pessoal da exatas, ele é muito bem utilizado dentro do mercado financeiro, né? Principalmente no controle de risco, que é onde está o maior problema das pessoas. E eles também têm esse problema, né? Porque eles têm os fundos e eles têm gerenciadores de risco também nos fundos. Então, eles aproveitam a gente no mercado financeiro. Mas foi assim, uma experiência maravilhosa. Mas, hoje em dia, eles têm um curso de derivativo, né? Eu não cheguei a fazer esse curso, mas eles têm. E eu acho que vai engrandecer muito o estudante lá dentro. Esses grupos de estudo lá, eles te ensinam desde como se montagem de carteira, conta em corretora, em banco. Você consegue dar uma explicada, por favor, como que seria isso? Como que uma pessoa leiga, tô no primeiro ano de um determinado curso na Unicamp. Me interessei. O cara vai chegar lá, ele não tem noção nenhuma. O que é apresentado para ele lá? O que eles indicam para a pessoa? Ó, começa assim, assado, né? O que eles orientam para ele aí nesse começo? Então, logo que você entra, você já sabe, você já é apresentado a todos os grupos que tem dentro da Unicamp, né? Então, você vai até o mercado financeiro. Ou você espera a semana do mercado financeiro, que é onde eles abrem as portas para receber os novatos. Então, lá, essa abertura de portas é onde você aprende que você tem que mandar dinheiro para a corretora,
Antes era o TED, agora é o Pix, né? Tá Sim, chique agora. sim. É o Pix. Então, É o Pix. e aí eles ensinavam que tinha que mandar via TED, que tinha corretora. Aí depois eles ensinavam que a corretora tinha corretora que cobrava taxa, tinha corretora que não cobrava taxa. Então, tudo isso era passado logo na primeira semana. E depois, se você for continuasse nos encontros, aí sim, alguém ia te mentorar. Olha, tinha uma mentoria também. Tinha, Que legal. tinha. Muito Porque interessante. muita gente. Olha só. E aí tem os meninos que são realmente os diretores ali, que eles têm um contato dentro das grandes instituições para trazer o pessoal mais fera ali para dar as palestras. E aí essas palestras dos caras que já tem nome no mercado eram à noite. Então, durante o dia, você tava ali com o povão, né? Todo mundo um ensinando o outro, os alunos que tinham um pouquinho mais de contato ensinavam os outros. E à noite não, à noite eram os grandes mesmo que vinham ali. Então, qualquer aluno tem essa possibilidade dentro da Unicamp. Então, na Basta ele verdade, querer. O cara entrava lá para fazer física, química, sei lá, matemática, e saía lá um cara, um investidor. Saía. Sim, sim. Que legal. Inclusive, eles ensinavam os perfis dentro dos investimentos, né? Que a renda variável, ela é muito grande. Basta a gente querer estudar, né? E conhecê-la, né? E conhecer. Mas, assim, eles ensinavam uma parte um pouco mais segura, né? Que é a montagem de carteira. Sim. Porque ali a gente lida com o estudante pobre e com o estudante rico. Sim. Aquele estudante que chega de helicóptero e com o estudante que chega de bicicleta. Olha. Então tinha que ensinar o que era conveniente para todo mundo. Mas todo mundo no mesmo objetivo, né, Fernando? Todo mundo com o mesmo objetivo. Isso é muito interessante, cara. E o Todo que eu mundo. acho mais interessante é que o mercado, se não tem uma produção, poderia até acabar os investidores, né? Porque, assim, tipo assim, uma instituição igual a Unicamp deve chegar a milhares de alunos novos lá, né? Então, tipo assim, deve ter ideias brilhantes aí nesse meio, como, né? Saiu de lá. Então, isso é muito interessante. É como você ter uma indústria e não ter matéria-prima para... Na verdade é um incentivo, né? Você vê que coisa? Ela Sim. incentiva. Você saiu daqui, ó. Tipo assim, eu saí daqui, eu vou lá para. Passei, deu certo, né? Foi mó ralado, passou no Unicamp. Aí eu chego lá para ser físico. E saio de lá com uma outra mentalidade. Poxa, eu posso ser investidor. Então, tipo assim, acho que até a intenção deles, né? De causar em quem acredito. chega lá, sabe? Aquela coisa, tipo assim, aquele incômodo, nossa, eu posso partir para essa área. Entendeu? Então acho que muito inteligente deles, né? Na verdade, eles estão corrigindo. Criar. É o berço, ali acaba sendo um Então, berço. na verdade, eles estão corrigindo o erro do passado no nosso ensino médio. Porque a gente não tem educação financeira. Não tem. Certo. E lá na Certo. Unicamp, eles têm que fazer É a base. um cursinho extra rápido, muito ultra rápido, para a pessoa conseguir entender o que ela faz com o dinheiro da hora que ela for um Sim. físico, que ela for um químico, né? E sai de lá com, às vezes até com uma outra profissão do que ele estava propenso a seguir, né? lá Às dentro, vezes né? você Legal. entra querendo ser, nossa, eu quero ser físico, ou eu quero ser químico, eu quero ser biólogo. Aí no meio da graduação você fala, eu posso jogar tudo pro ar? Eu não quero mais isso. Que interessante. Isso acontece demais, principalmente nesses grupos. O grupo de mercado financeiro é o grupo que abraça todo o aluno Olha, e ele gera acadêmicos lá dentro, porque imagina. tem pessoas que vão para o mestrado, vão para o doutorado, Ah, sim. né? Nessa área também, Olha. que eles estudam dentro da economia, mas eles também exportam muito profissional, assim, com dinamismo, já entra sabendo um pouquinho da área, né? Não vai precisar passar pelo estágio, né? Aquela relação toda para depois ser um analista. Não, ele já é analista quando ele é contratado. É bem interessante também a gente dar uma frisada, porque nós, com esse segundo episódio do Resenha, nós poderíamos muito bem ter começado na renda fixa, né? Mas assim como a Maria Fernanda está falando da experiência que tem ali na Unicamp, né? Que nós tentar trazer um pouco mais de proximidade para a questão da renda variável e poder ser um pouco mais tranquilo na questão que nem você disse, né? Ser um pouco mais confortável, porque achar que uma ação é totalmente louca, né? Que ela vai disparar e você vai perder, ou ganhar muito ou perder muito, Sim, né? sim. Então, assim, a gente quis trazer, primeiramente, a renda variável
já de início nessa questão do resenha, para tentar ajudar o pessoal a familiarizar um pouco mais com esse tipo de coisa, com esse tipo de investimento, entendeu? Não que a pessoa já vai começar nisso. É claro que depende dos perfis, depende de como a pessoa sente mais confortável, né? E isso pode mudar conforme o conhecimento, conforme o tempo, né? Então, você vê, é uma coisa muito importante, porque provavelmente lá não tem renda fixa. Não, a gente nem sabe o que é renda fixa. Você vê que Olha que coisa. interessante. Nem sabe. que A gente coisa. tem a conta lá só pra cair a bolsa. É isso. Cai a bolsa, Só. a gente tira a bolsa e tudo bem. Entendi. Certo. E, Fernanda, por exemplo, a pessoa entrou lá, ela faz como se fosse um curso, alguma coisa, ela sai com algum diploma, algum certificado por ter participado desse grupo do mercado financeiro, ou é simplesmente livre e ela vai de acordo com o tempo dela, assim, avançando no estudo? Como que funciona essa questão lá dentro? Então, a gente entra pro grupo do GMF, né? Um grande grupo que sempre vai tendo as discussões. E quem faz parte mesmo, viram os mentorandos, eles saem com certificado. Que a Unicamp forneceu. E isso, Ó, sai. você participou. Chama Extencamp. Nossa. Extencamp. É a extensão da Unicamp. Que legal. Que legal. E aí eles saem com certificado, só que assim, a maioria deles já saem empregados, então esse certificado acaba nem agregando nada no currículo, né? Olha. Só um certificado mesmo de que ele tem vasta experiência no mercado de renda variável. Que interessante. Que legal. Como ela mencionou, a questão da renda variável que causa todo aquele medo, né? Falar, eu não arrisco, eu sou do tempo do passado, né? Existe uma forma de se ensinar isso, não que de forma totalmente segura, mas que você consiga gerenciar dentro de todo esse mistério que é uma renda variável que ainda o brasileiro não tem esse tipo de informação, né? Não tem uma familiaridade, Não, né? O pessoal não tem um contato. não tem um sempre. contato, né? Como que é importante ter essa escola, e eu não sabia, realmente eu não sabia que eles faziam todo esse trabalho lá, né? Você viu que legal. Sim. E assim, como você direcionaria um exemplo? Provavelmente eles devem direcionar onde normalmente começa. Já chega comprando ação ou chega entrando num ETF, né? O que é o... Isso. Você pode explicar? Eles têm a noção que a gente não sabe nada. Vem bem Sim. cru mesmo, né? Sim. Então eles falam assim que a gente não tem condições ainda de ver uma ação. Como eu compro uma ação? Então eles falam assim, você tem que comprar o que espelha o nosso mercado. E o que espelha? O ETF. Então é por ali que a gente Você começa. poderia explicar assim, o que seria o ETF? Então o ETF, ele vai... Basicamente existem alguns ETFs negociados na bolsa brasileira e que eles replicam a BOVA11, por exemplo, ela replica o IBOV. Bovespa. A Small Cap, ela replica algumas empresas que ainda são com capital pequeno. E a iShare, aí tem as iShare, né, que é o IVVB11, que já é no mercado estrangeiro. Estados Unidos, Então, né? se você quiser se expor um pouquinho ao mercado estrangeiro, aí você tem que comprar algo relacionado com S&P, né? Alguma iShare que é do exterior. Seria o Ibovespa, né? Como está no BOVA11, né? Seria as 50 ações mais negociadas, né? Se eu não me engano, são as 50 ações Elas mais espelham, negociadas. Então, ela espelha nesse ETF que nós chamamos, que é juntar todas essas 50 ações e lá eles fazem uma média. As né? as blue chips, né? Isso, as blue chips, As né? blue chips da bolsa. Então vai ter isso. lá Vale, Bradesco, Vai. Banco do Brasil, então as 50 mais negociadas mais negociadas na bolsa, que gera o BOVA11, que Isso. é um ETF brasileiro. Aí você vai pegar o IVVB11, que ele vai pegar lá fora, que é os Estados Unidos. Isso, ele Então- pega Google, ele pega Amazon, Isso. todas as ações de lá que ele vai replicar, né? Então é trazer a pessoa para falar assim, então vocês acompanham que são essas as blue chips, né, que são as mais consolidadas, as empresas mais consolidadas no país, né, que seriam aquelas que pagam os bons dividendos, que elas são mais estruturadas, né? Então o pessoal que já não tem essa familiaridade chega lá e fala assim, vamos acompanhar como funciona essas ações no mercado para que você possa começar a pensar em comprar uma ação separada,
Isso. Primeiro você compra o conjunto para você até ir se aprimorando mais, né? Porque a princípio a gente não sabe como comprar, né? Qual comprar. E, Sim. às vezes a empresa, a gente passa em frente dela, ela tá linda, maravilhosa, mas os números dela estão péssimos. E aí, como que a gente vê isso? Entendi. E aí eles vão ensinando a gente a olhar isso. Que Né? legal. Uhum. Então, pra gente não comprar no escuro essas empresas. Então, a priori, é no ETF que a gente começa. Então, na verdade, o ETF seria uma forma da pessoa estar exposta à renda variável, mas de uma forma mais tranquila. Isso. Basicamente seria isso. Isso, é basicamente isso. E aí você não dispõe de tanto dinheiro assim, né? Ah, Então, entendi. Quando a gente Então não vai. precisa ser milionário para investir? Não precisa ser milionário para investir. Bom saber. O estudante quebrado consegue. Muito Olha, Né? Porque hoje a gente tem ETF a R$10, que é a do ouro, né? nossa. Você tem que ETF a interessante. R$10, então se o estudante ele tem uma bolsa de R$400, ele consegue comprar um ETF por mês Legal. e fazer com que esse capital venha rendendo ao longo do tempo, né? Interessante. Não tem desculpa, né, Fernanda? Não tem Falar desculpa. não vou investir porque eu não tenho dinheiro, porque não tem desculpa. Tem Não, como e se começar às vezes assim, você né? também pode fazer uma caixinha, né? Sim, você sim. não consegue comprar um ETF por mês? Tudo bem, a cada 4 meses você compra um, sim. né? Cabe no bolso de todo mundo. Sim. Cabe no bolso de todo mundo. E não é só questão de comprar, né? A questão de aprender. Aprender. Por que você está comprando? Isso. Exatamente. Né? Antes de você, vou fazer uma caixinha, né, para você comprar, interessante é saber por que você está comprando. Né? Isso. Não simplesmente, vou comprar só para acompanhar esse tal ETF, né? Então, o interessante é que se aprenda, né? Que a gente falou aqui, não precisa ser cair em cima de um livro e sair lendo tudo. Não, pesquisa como funciona, tal, para que você possa também acompanhar aquelas ações dentro daquele fundo de índice, né? Que é o ETF, para que você possa acompanhar e ter um pouquinho mais de maturidade para que possa ir continuando comprando. E depois disso, depois desse ETF, assim, como é que eles abordam após essa sequência, assim, porque entrou lá, comprou o BOVA11 ou o IBOVA11 e depois, como é que Isso. eles... Aí a gente já está um pouquinho exposto à renda variável, né? Então o olho já brilhou. Porque Você já enxergou a possibilidade de aumentar a Aí capital, né? o olho aí- já brilhou, já não tem Já- mais jeito. E aí eles começam a falar. Então, dentro do BOVA, que a gente tem as ações mais negociadas, a gente já começa a pensar numa montagem de carteira, né? E aí, essa montagem de carteira, primeiro eles falam assim, e aí, você vai querer uma carteira de crescimento? Você vai querer uma carteira de dividendos? Porque até então a gente não sabe que as empresas pagam dividendos, né? A gente não sabe Desculpa, que elas... Fernando, o que seria crescimento e dividendos? Qual que é a diferença de um para o outro? O dividendos, ela vai partilhar com você os seus lucros, né? Uma Então, espécie de juros? uma espécie de juros. E de crescimento, ela não partilha isso. Você só vai crescer conforme ela for crescendo. Então, se ela for adquirindo e se tornar uma big no mercado, você cresce junto entendi. como acionista dela. Entendi. E então a primeira coisa que a gente faz é ter esse despertar para ter uma carteira e aí começar a analisar essas ações que estavam dentro da BOVA, né? O mercado estrangeiro a gente não mexe com ele, mas mais com o que está dentro da BOVA. Que interessante. E aí a gente começa a montar uma carteira com os perfis. E aí a gente vai ter um perfil conservador? A gente vai ter um perfil arrojado ou um moderado dentro das carteiras? Você vê, dentro Né? da renda variável ainda existe um perfil que pode ser ainda conservador. Exatamente, existe o perfil conservador da carteira. E é aí que a gente começa. O pontapé da carteira é no conservador. No conservador. Isso, Então, então ser conservador, aliás, não significa que você só está em renda fixa. não significa isso. Olha, Tem o conservador dentro da interessante. renda Essa eu não variável. conhecia. Porque você aprende, né? Você aprende o que se faz, né? Isso. De forma Isso. correta, né? Para você direcionar. Então, por isso que você acaba fazendo uma forma mais não vamos falar tranquila, né? Mas a partir do momento que você entende como funciona a oscilação do Você mercado, gerencia o risco, né? você Gerencia gerencia o risco. É o que você estava contando. Exatamente. E aí você vai trazendo de pouquinho dinheiro para dentro da bolsa. Eu tenho 1 milhão, quero trazer. Não, vamos com calma, Brasil.
Não é nem assim que os fundos não fazem isso, né? Não, não, vão com calma. Vamos Não é devagar, assim. né? Os É. fundos já não despenca todo o valor lá, né? É, Então, por quê? Porque como elas oscilam, a gente precisa do preço médio, né? Então, uma hora você vai comprar. Como a gente vai sempre pensar em longo prazo para essas carteiras, a gente precisa. A hora a gente vai comprar ela com um precinho mais alto, a hora que a gente vai comprar ela com um precinho mais baixo. E aí a gente vai sempre ter o médio delas, né? Então, o preço médio seria, então, às vezes você compra ela, um exemplo, a R$ 9,80, você pode comprar ela a R$ 10,50 ou você pode comprar ela a R$ 8,90. Então, é Isso. fazer uma média desses três valores para dar o valor do preço médio. Do né? preço médio, exatamente. E aí a gente sempre tem que estar atento nesse preço médio, mas essas ações que são as conservadoras, a gente geralmente compra de olho fechado, né? Não importa se ela tá subindo, vamos comprando. Se ela tá caindo, continua comprando. Porque é onde longo você prazo, vai. né? É o longo prazo, é o crescimento junto com elas, é o partilhamento de dividendos, de juro sobre capital próprio que elas pagam também. Tudo isso vai agregando a sua carteira, né? E vai te dando uma rentabilidade que a renda fixa não dá pra gente, né? Interessante. Você tocou num ponto em relação à questão do investidor, do risco em si. Você presenciou muitos colegas lá no Unicamp e a hora que foi apresentada a renda variável, o cara já queria ficar rico do dia para noite? Sim, o que muito eu vi acontecer. O cara traz o dinheiro completo dele pra dentro da bolsa. Caramba. Tudo que Então, ele tem. tudo que ele tem. All in. Joga tudo uma Até vez. a reserva de emergência Até a reserva de emergência. vem pra bolsa. Que coisa. né? Então, assim, totalmente inadimplente. Por quê? Porque ele pensa na exponencialização do capital dele. Então ele fala, se eu coloco isso, nossa, eu tô nadando de braçada, né? Não é. Não é assim que funciona. Aí que a situação. Exatamente, difícil, porque é. o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe, como a gente está comprando de olho fechado, nós não temos noção perigo. dos ciclos do mercado ainda, né? Nós não conhecemos isso ainda, nós só estamos comprando. E aí eles colocam todo o dinheiro ali e uma realização de lucro que tem aquela ação, aquela empresa, né? Ou algum probleminha que ela enfrentou, cai um pouquinho a ação, ele já perde quase todo o capital dele. Então esse é um grande problema da renda variável. A gente nunca sabe como que vai se comportar a ação, né? Você vê, o mental é fundamental, né? Não adianta. A pessoa vê aquilo lá, acha, fala, agora eu fiquei rico. Agora eu fiquei rico. E não consegue ter paciência para aguardar os ciclos do mercado. Ele quer dar um tiro e já virar 10 vezes o que ele tem ali. Exatamente. E aí também, o que acontece muito? A gente só comprando, a gente não sabe quando realizar o lucro. Ela vai subir para sempre? Isso aí, Não vai, né? Ela não vai subir Não, para não. sempre. E aí, quando a gente vende? Porque até então a gente tá gatinhando no mercado, né? Estamos no Sim, prezinho. Sim. E a gente não sabe lidar com determinadas situações que aparecem no dia a dia. E mesmo assim, no Nossa. longo prazo, se faz realização, Fernanda? Se faz realização para comprar novamente. Ah, que legal. Depende do investidor, né? Tem investidor que, compra e nossa, segura. segura eternamente. Mas tem uns que A realizam. realização, só para contar um Eternamente. pouco mais, né? A realização seria você vender todas as suas ações, né? Para que você possa comprar de novo. Então você realiza o lucro daquele valor comprado frente ao preço médio que você fez daqueles valores, para que você possa recomprar com um preço melhor. Com preço Né? melhor. Muitos eu já vi fazendo, você só pega o seu dinheiro de volta e deixa o lucro. Ah, certo. E aí, quando ela abaixa, você compra novamente. Então você Inteligente. ganha duas vezes. Essa Sim. é inteligente. Falando em Né? ganhar duas vezes, quais são as várias formas de ganhar com uma ação? Com o crescimento dela, né? É. Com os dividendos, com os juros e com a realização, né? É. Só. É, Acho tem, que é tem, essa, né? tem também o aluguel, né? Tem O aluguel, também. o aluguel. Você vê Aluguel que de coisa. ação. Mas o aluguel você tem que já entrar na área dos traders, né? Tem Aí essa é pra questão eles, também. né? É. Você Eu aluga a sua entendi. carteira inteira pra eles. Você pode alugar uma ação, né, para que outras pessoas possam fazer tipo hedge, né? Então alguns fazem hedge também com Faz, com pra o proteção próprio de aluguel. carteira, Sim. né?
como proteção de carteira. Porque Proteção de muitas vezes o investidor ele monta uma carteira agressiva. E as empresas, né, as ações das empresas agressivas, um dia elas estão boas, no outro dia elas despencam. Pode cair. Então ele tem que ter essa proteção na carteira dele. E onde estaria essa proteção? Em que setores estaria essa proteção, mais ou menos? O setor conservador da Bolsa são os setores, né? Elétrica, saneamento e financeiro. Então, se você quer uma carteira super conservadora, com dividendos caindo na sua conta, você dormiu, caiu dividendos, você dormiu de novo, ela cresceu, são esses setores. Então, para começo, é uma excelente carteira. Então, vai só trazendo lembrando, de só pouquinho. reforçando, então, elétrica, saneamento, financeira, bancos, Isso. né? São as três. E as três, né? São as três. As três mais conservadoras. E aí, como que eu trago esse dinheiro para dentro? Então, são 3 setores, 33% cada uma. Então, se você for colocar R$100 todo mês, você coloca 33 em cada setor. E aí você vai buscando as empresas que estão dentro do... E me parece, cada empresa ela tem uma época, de repente, para cair esse dividendo, né? Então você precisa, com o tempo, você consegue distinguir isso, né? Por exemplo, uma é a cada 6 meses, outra é a cada um outro período, né? Você sabe dizer nesses setores geralmente o que acontece ou não tem essa divisão? Depende da empresa especificamente. Os bancos, eles pagam todo mês, né? Dividendos. Mensal. É mensal. Mensal. É pouquinho, mas Mas Vai. ainda sempre. Olha exatamente. sempre. E no final do ano, eles dão um bônus, né? De 10% total Tem a bonificação de ações. Isso mesmo. Olha, Então, se até no final do ano você tiver 100 ações, tem uma né? bonificação. Virou o ano, 110. Você tem 10%. 10%. Exatamente. Então você Interessante. ganha. Então os bancos são mensais. O setor elétrico é a cada 4 meses. Então, cada 4 meses eles pagam. E o saneamento, uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma Sim. vez por ano. É pouco. No de saneamento é um pouco menor os dividendos. Mas ele é muito seguro também. Nós temos vê. uma segurança muito forte nesse setor. Mesmo dentro de toda essa volatilidade de mercado, de economia, de pandemia, você consegue encontrar um nicho onde, mesmo exposto à variação, você consiga ter um retorno previamente programado. Sim. Previamente programado. Principalmente final de ano, né? Final Sim. de ano você consegue se programar integralmente. Porque todo mundo vai pagar e você sabe que você pode dar aquele checkmate na carteira, né? Você pode dar aquela alavancada nos setores. Ô, Fernando, me tira uma dúvida, na verdade, em relação a uma questão. Pode acontecer, por exemplo, eu tenho ativos de determinado setor desses aí, apesar deles serem, de certa forma, um pouco menos variáveis, né, um pouco mais seguros perto de outros setores, vamos dizer assim, pode acontecer desse ativo, dessa empresa, essa empresa quebrar, e aí, esses dividendos que precisariam cair na minha conta, como que ficaria nesse caso? Então, eu acho que eles não caem, né? Não tem nenhum seguro, alguma coisa Não, por conta não. disso? Não tem. Não, os Perdeu. Fechou. Fechou, entrou em Falência? Falência. declarou falência, recuperação judicial. Porque você é um sócio da empresa. né? Exatamente. Você Entendi. tá. Interessante um explicar sócio. isso, né? Você faliu junto com ela. O que aconteceu? Essa Se tá o ela, risco. Oi, né? Entendi. Quem comprou bastante, quando ela tava bombando, acabou que se prejudicou, né? Porque ela veio caindo. E aí eles acharam que ia recuperar, mas acabou que não recuperou ainda, né? A gente poderia comentar também um pouquinho quais são as ações que pagam dividendos e quais aquelas que não pagam. Né, que nós vamos entrar até numa pergunta que teve no Instagram a respeito das ações ordinárias e preferenciais, né, que são os finais 3 e 4, né? Acho que é importante para que as pessoas saibam, as ações, os nomes delas pode ser escolhido pela própria empresa, né? E normalmente eles usam abreviações da própria empresa, né? Estavam até brincando, porque a Van tentou fazer o IPO dele, a abertura, né? No capital, na bolsa, e estava colocando velho 3, alguma coisa de louco, né? Então, assim, a empresa pode escolher o nome dela, né? Normalmente se usa
abreviações, mas o importante é o final dela, né? Você poderia dar uma ajudada para nós, assim, sobre o final 3, sobre o final 4, né? O que isso significa? Isso, o final 4, para nós, investidor, é o melhor, porque a gente vai receber dividendos primeiro, Sim. né? Nós temos a preferência. Outro motivo, os dividendos dela é um pouquinho maior do que o final 3. Não que a ordinária, que seria É, 3, não isso. pague, né? Pague, mas é mas menor um paga pouquinho. menor. Isso. E a ordinária você tem direito a votar, né? Na Isso. empresa, dar sugestões. A preferencial não, né? Que é a 4. Você só recebe e tá tudo bem. Que é o que todo mundo quer, né? Ah, não. Zero dor de cabeça. A não ser que você tenha muita grana e já, ó, tá aqui, ó. Quero participar, quero falar. Quero Isso. falar. Deixa eu dar uma quero ser sugestão. ouvido. Né? Vai devagar, né? Não, mas a gente é bom nós fazer isso, essa explanação a respeito de 3 e 4, porque entrou muito na questão da pergunta, né? Ordinárias, então, são as que têm preferência a voto, né? Isso. Pagam sim dividendos, mas às vezes são menores do que as preferenciais. E as preferenciais têm preferência no pagamento de dividendos. São elas que são pagam primeiras, né? Então, é bem interessante a gente explicar essa questão também. E você comentando a respeito dos setores, né? É aquela velha história dos ovos, né? Das cestas de ovos, né? Não colocar os ovos sempre na mesma cesta. Então você Sim, dá aquela mesclada. Você falou dos 33%. Seria muito importante sempre, em qualquer, sendo renda fixa ou renda variável, você dá aquela mesclada diversificada. Sim. Né? Até porque segura um pouco a carteira, né? Segura muito, A gente tem os setores de banco, ultimamente, eles estão bem voláteis, né? Muito. E os elétricos não. Então ele dá aquela segurada, assim, para quem tá começando. Agora, uma pessoa que já tem um pouquinho mais de entendimento, ela pode abrir um pouco mais essa carteira, né? Ela pode ter uma carteira um pouquinho mais arrojada e aí se expor a outros setores que estão crescendo, então já defende um pouco da perda que... Fernanda, você falando em carteira, para a pessoa ela ter uma ação, para ela comprar uma ação, necessariamente ela precisa comprar um lote de ações que são 100 ações, por exemplo, dependendo do valor daquele ativo, às vezes a pessoa não tem aquele capital para comprar. É possível comprar, às vezes, uma unidade, 2 unidades daquela ação? Como que funciona isso aí? A gente pode comprar o mercado fracionário. Então, se a gente não tem dinheiro para comprar um lote, que são 100 ações, a gente compra o mercado fracionário. Então, a gente vai comprar de uma em uma. De uma em uma. E aí, o que acontece? Você compra de quantos você quiser. Cai dividendo do mesmo jeito. Cai dividendos Recebe do da mesmo mesma jeito. forma. Eu sou sócio da mesma Você é forma. sócio da mesma forma. Interessante. Quem tem 1 milhão e quem tem uma é sócio. É sócio. Não tem problema. E aí, o que acontece... Quando a gente está começando mesmo, a gente compra tudo no fracionário. Não, ninguém começa já De mandando lote, no né? lote. Manda o Ninguém- lote lá. é. É importante. Não, falar eu isso. quero 2 lotes. Não, sim. É de 1 em 1, que até igual, fazer render. igual nós estamos falando. Um exemplo, vamos pegar a Vale, né? Vale. E aí você coloca lá a Vale, é o Vale, né? Escrito Vale lá. Isso, e aí Vale coloca 3. um exemplo, Vale 3. Aí na frente, para comprar, para ser fracionário, coloca um F. Um né? F. Então Vale 3, F. Aí você compra uma açãozinha daquela lá. Aí quando você não fizer isso, Vale 3, aí vai ser um lotão de 100. E você já vê também no aplicativo, né? Sim. Ele já te dá lá 100, 200, 300 e fala, opa, não é pra mim. Então, Calma. vamos pôr Vamos um com F calma. aqui Calma pra aí, gente calma ir de aí. uma em uma. Tem que tomar cuidado com isso, né? Fernando, uma pergunta. Uma vez eu ouvi um cara do mercado falando a respeito de dividendos. Ele falando para as pessoas fica esperto com empresa que está pagando muito dividendo, porque talvez a empresa está retendo o capital e não está reinvestindo na empresa, e talvez essa empresa pode ficar duvidosa para frente. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Então, eu não costumo investir em setores que não são esses tradicionais, para dividendos. Sei. Minha carteira de investimento é fechada no conservador. Então, eu só tenho essas empresas, as blue chips aí da bolsa, porque essas eu sei que se elas quebrar, meu Deus, a coisa tá feia. Se elas não investir. Então, essas empresas que são muito grandes, né? Nós tivemos o caso da Magazine Luiza ultimamente, né? Uma empresa excelente, né? Que expandiu o capital dela, só que perante a bolsa, a ação dela tá um valor muito irrisório. E então eu não tenho ela na carteira, eu não gosto desse tipo de ação. Mesmo que ela tenha um potencial de crescimento grande,
Eu não gosto de me expor a esse risco. É inteligente, né, Fernando? Isso aí. Só as bem E tradicionais você mesmo. citou a Magazine Luiza, aconteceu muito isso, porque a hora que ela explodiu, começou a ser divulgado em toda a mídia, ações Magazine Luiza explodindo, aí todo mundo começou a se voltar euforia, né? para esse mercado, Euforia. aí, É muito vou comprar. A hora que o pessoal mais leigo começou a comprar, onde o pessoal começou a vender lá, e aí Realização de lucro. o pessoal ficou com Exatamente. Foi prejuízo. efeito manada, né? A sardinha, todo mundo ia atrás, né? Então, a pessoa querer comprar só porque tá falando na mídia. Quando chega na mídia, quando começa a expor demais, não é momento, né? Então, assim, não existe que todo Isso é muito mundo importante tá todo falar, mundo né? sabendo, né? É importante, é por isso que a gente fala, né? É importante, igual você comentou lá do ETF, acompanhar lá, né? Quais são as ações, olhar, entrar no índice para ver como elas estão se comportando, né? Para que não fique aquela coisa de, eu vou me aventurar aqui, eu vou ver o que dá. Não, dá uma olhadinha na ação tal, para que você possa ter conhecimento, para que você possa continuar comprando, né? Então, assim, a gente frisa mais uma vez essa situação de que nós estamos trazendo para o resenha essa oportunidade de falar de renda variável, primeiro que renda fixa, para tentar ajudar o pessoal a entender que não existe loucura na renda variável. Né? Existe, mas existe a forma de você fazer assim como se faz com uma renda fixa, que é aplicar no CDB. Igual você falou, tipo, todos nós conhecemos Magazine Luiza. Mas você falou que nesse momento, como ela está assim, eu não compro. Eu não né? compro. Eu não compro. Eu prefiro ser conservador na bolsa. Né? Então, assim, é importante a gente trazer isso aí para que a gente possa sempre incentivar que a bolsa ela não é uma aventura. Né? Ela não tira dinheiro. Ela né? não tira dinheiro. Ela não vai roubar o seu dinheiro, não. Você tem que estudar um pouquinho, entender como que você vai aplicar o seu dinheiro ali para você crescer junto com ela. Sim. Porque realmente ela tira, né? Dependendo do... Se você tivesse em Magazine Luiza, por exemplo, com muito capital ali dentro, você estaria triste hoje, né? Teria derretido. Essa sigla que você utilizou, CDB, o que seria basicamente? Não, o CDB é célula de crédito bancário, né? O CDB, depósito bancário. Na verdade, ele é um papel do próprio banco, né? O CDB ele é um papel do próprio banco. Um exemplo, vamos pegar os bancos grandes aí. Né? Então, assim, ele gera um papel, né? E você vai lá compra esse papel. E aí o banco ele vai remunerar conforme aquilo que nós explicamos na semana passada, que é o CDI, que é o depósito interbancário, né? Nesse depósito, o CDB eles são rentabilizados em cima desse depósito interbancário. Então, hoje nós estamos vendo aí, você entra no Instagram, você vê lá, 200% do CDI, um CDB, né? Então, porque assim, tá muito... Enche o olho, né? A ganancia já cresceu, já. Então, 200%, peraí. 200%. Então, assim, é importante entender que existe a forma de se aplicar na Bolsa de uma forma... sendo controlado o risco, como também existe na renda variável, que já é controlado o risco, mas que é importante entender como funciona cada tipo de ativo, cada tipo de forma de investir. Né? Então, só finalizando a questão do CDB, então, o próprio papel do banco ele vai te remunerar um percentual da referência dele. Então, tem muitos bancos pequenos oferecendo 200%, porque naqueles bancos existe um pouco mais de risco que a gente pode falar de quebra, não que vai quebrar. Mas né? que Então pode se expõe né? mais a risco, então ele remunera mais. Em contrapartida, os bancos grandes remuneram um pouco menos porque ele oferece um pouco menos de risco. Então essa remuneração em cima desse investimento, que é o CDB, né? É chamado de CDI rentabilizado do CDB. Entendi. Né? Então, e também é diferente, né? O modo com que ele cresce ao longo do tempo, né? Sim, é diferente. Trazendo para a renda variável. A gente não pode comparar, né? Não pode comparar o setor conservador com o CDB. É por isso que existem a formação da carteira, que é muito importante, né? Se você, particularmente, você é conservadora na renda
conservadora no arrojado, né? Você é uma conservadora. Olha que é uma loucura. coisa doida, É uma né? loucura. É importante a gente dizer que existem vários, como a gente falou, existe a forma de. Os perfis mudam muito e conforme o tempo também muda o seu perfil, né? E dentro de um perfil você pode ser um pouco mais arrojado, né? Então, entrando até nesse assunto, assim, você se considera na sua vida, assim, você se considera uma pessoa arrojada? Em questão de investimento, sim. Pensou agora, hein? Em questão de investimento, sim. Eu gosto bastante desse meio da renda variável. Eu, por exemplo, não tenho renda fixa. Eu não sei mexer com renda fixa. Que coisa. Né? Todo o meu estudo nesses anos vem integralmente na renda variável. Hoje eu mexo um pouquinho com fundos também, né? A gente pode falar uma outra oportunidade sobre fundos imobiliários, que eles rentabilizam o nosso capital, que eles pagam dividendos também. Eu tenho uma outra carteira que é só para crescimento, então ela tem realização de lucro sempre, porque eu pego dividendos, às vezes, da conservadora, passo para lá para ela ser arrojada. Então, Entendi. Eu não pego o capital meu para ser arrojada, né, na bolsa. Então eu pego só o lucro. Te deixa com a cabeça fresca. Falou, ó, se eu perder... Não foi meu. Entendi. Eu só era acionista, né? Então foi o lucrinho. Então eu acho que a gente estar na bolsa já deixa a gente mais arrojada, né? Sim. Já deixa mais corajoso um pouquinho, né? Sou um investidor. Sou um investidor. Ao mesmo tempo, eu tenho medinho da cripto. Você tem medo? Né? Eu tenho medinho porque é um mundo que eu estou estudando ainda. Mas eu tenho o ETF. Quando a gente não conhece, o que a gente faz? Compra ETF. Compra ETF. Já é um aprendizado. Exatamente. Né? Procura um ETF que a gente fala, e que é o resumo, né? Pega o resumo daquelas que são mais comercializadas, igual a cripto, né? Isso. As mais comercializadas, compra lá um valor, né? Compra lá num valor alto, né? E entende como aquilo funciona, começa a olhar aquelas que fazem parte ali para que você possa pescar uma ali e falar assim, não, essa aqui eu vou escolher para mim comprar para mim. Isso. Assim como acontece na ação e assim como acontece na cripto. Você viu que coisa? Na cripto também. A cripto tem um outro jeitinho, né? Tem que olhar mais fundamentos, né? Mais fundamentos. Entender o projeto, né? Tem que entender cripto. o projeto da cripto, tudo, né? Mas é assim, a gente vem é estudando. longa, A cripto A cripto é longa. É longa. Mas assim, a pessoa que não quer se expor lá na cripto tem a bolsa também. Então eu sou... A gente costuma dizer, né? Por exemplo, assim, a pessoa que quer ir para esse mundo só pegando um gancho e não fugindo, porque cripto é um assunto que demanda um certo tempo, mas a pessoa, para chegar na cripto, ela tem que passar por um processo, às vezes até maior, dentro de um conservador, de uma bolsa, entender mercado para ir para lá. Porque o risco ali, a volatilidade é muito maior. Muito Sim. maior. Sim. Né? Então, vai devagarzinho. Você chega lá, mas vai devagarzinho que dá tudo certo. A gente até fez a pergunta, a questão da sua... na vida, né? Porque assim, igual o Renan falou assim, o Renan se considera na vida, né, arrojado, né, na vida e nos investimentos, entendeu? Assim, por algumas coisas que acontecem, né, na nossa vida que te faz escolher. Opa, eu sou mais tranquilo, opa, eu sou mais arrojado. Você lembra de algum momento da sua vida que você sentiu mais arrojado assim? Ou você falou, não, eu já percebo que eu sou mais tranquilo, já pulou de paraquedas, né? Então, assim... não toma como exemplo, não, gosta tá? do risco, gosta do risco. Então, cada um, assim, é gostoso comentar disso porque a gente traz também a forma de pensar em investimento para a nossa vida, né? Sim, Que é sim. você pensar nos riscos que você corre, aí te leva a pensar, pô, sou conservador, sou moderado ou sou arrojado? Na vida, assim, vamos esquecer a questão de dinheiro, né? Assim, você tem alguma passagem da sua vida que você sentiu assim, ou até mesmo a questão da faculdade, questão de escolher, porque sinceramente, escolher física tem que ser bastante arrojado, hein? Falar só o curso. Só o curso. Já mostra que... Ela não é arrojada, ela é que super vem, né? arrojada, né? Eu acho que o maior atitude assim, que eu pude tomar, se tratando de arrojada na vida, foi quando eu decidi que eu não queria estar numa sala de aula com 180 alunos para passar no vestibular. Eu acho que eu não me via fazendo aquilo. Eu não gostava daquilo.
né? O trabalho não é individualizado, simplesmente é a massa. Vamos tratar a massa. Então, para mim, eles eram um número. E eu não gostava disso. Eu gostava de entender o aluno. Por que que ele tinha problema? Por que que ele não entendia? E como que a gente pode solucionar isso para ele passar no vestibular? Ou para ele ir para fora, faculdade fora do país, né? E eu simplesmente larguei uma instituição enorme de ensino por causa disso. Então, eu acho Por que esse aí lado já humano, veio... por esse lado esse humano lado individual humano. de cada um. Eu acho que esse foi o Você queria mais ser uma arrojado. mentora, realmente. Uma mentora mesmo. Não, eu vou comprar o seu problema e vamos junto, até lá. E eu vivo com isso faz anos já. São 6 anos fazendo isso. Você Sendo se encontrou, mentora. você se encontrou aí. Me encontrei. Me encontrei muito fazendo legal. isso, porque eu não me via fazendo a palhaçada lá, o show business da aula, né? Você não queria tratar Pra- todo mundo igual. Você queria Não, pegar passa a aquele- régua aí, quem passou, passou, quem não passou, Tem ano outra que vem, turma vem aí. e- Vamos pro extensivo. Nossa. Né? Não gostei disso. E assim, larguei, né? Larguei uma formação Entendi. totalmente, né, que tem um nome aí, para ser mentora. pra ser E mentor. assim, e hoje em dia não troco. Não troco E essa você profissão. prepara esses alunos assim somente para pessoa que vai prestar prova aqui no Brasil ou até para fora? Não, é para fora também. Para fora também. A Como que gente- você faz isso? Caramba. Desculpa perguntar. A gente Sucintamente. estuda- Não precisa contar o segredo, não. Não, a gente estuda para onde a pessoa quer estudar. Então, ela quer estudar no Canadá? Ela quer estudar nos Estados Unidos? Ela quer estudar na França? Onde ela quer estudar? Qual faculdade ela quer ir? Ah, como que a exatas é abordada lá? Então, vamos estudar exatas de lá. Como que é esse exame Meu admissional Deus. lá? Então, a gente Caramba. compra o sonho junto É bastante com a arrojado. pessoa. Cara. A Bastante gente arrojado. compra o sonho junto e para poder partilhar, né, dessa felicidade. que a Dá uma pessoa- olhada da qualidade da convidada hoje. Dá uma olhada. Sim, Vamos sim, lá. sim. É a altura, né? Que legal. Que interessante. Você pega o sonho e falou: ó, é esse sonho que você quer chegar? Então Isso. você vai atrás do mecanismo, do caminho que ele tem que percorrer, e você vai ser aquela pessoa que vai dar a mão para ele e falar: ó, nós vamos conseguir junto. Nós vamos conseguir junto. Que interessante. Exato. E provavelmente você deve ter chegado em algum momento que você percebeu que aquela pessoa não era para aquilo. Muito, sempre. Aí eu já falo, ó, larga a mão, vamos Você achar fala? outra coisa. Você fala. Não, mas você... Vamos achar outra coisa pra nós fazer da vida. Vamos Claro. procurar outro negócio aqui, que Rapaz. esse aqui não é pra você não, pô. Claro. Uma mentora sincera, hein? Mas tem que 100%. ser, Renan. Eu acredito que tem que Se ser. ela abraçou a ideia de não Tem ser que ser sincero. tratar a massa como um todo, né? Tendo essa sinceridade, acho que é primordial e importante, principalmente porque você escolheu fazer isso, né? Você Isso. escolheu direcionar a pessoa. Então é muito importante. É. Acho legal. E ela tá apostando num sonho e no meu profissionalismo, né? Então eu tenho que abraçar isso e se eu ver que não tá rolando, não, a gente avisa antes. Avisa legal. antes, porque senão a gente tá. Legal. A gente vai ter que programar um ano inteiro de esforço. Então, é complicado. Você vai perder tempo, meu e dela, né? Então já vamos terminar logo isso, muito bom, né? muito bom. E aí, muito interessante, muito bom essa conversa. É bom, né? Mas existe um momento, né? Daquela parada, Opa, né? dá aquela parada e... Daquela comer alguma respirada. coisa, né? O que vocês acham? O papo tá bom. O papo tá bom, descontraído. Professora, vai bater o sinal, a gente Vai bater o sinal. Professora, Vamos É o no recreio. intervalo? É o intervalo, é o É o intervalo. intervalo. E aí já a gente volta, ok? Então, Fernando, eu ouvi você falando aí que você compra o sonho da criançada e leva pra fazer um cursinho, pra passar na faculdade e tal. E nós temos um integrante aqui que tá com aí vindo na caminha aí. O que você indicaria pra ele? Uma ação, um ativo, pra ele criar uma o carteira? papai do ano, né? O O papai do ano. Vai Pra tá fazer on, pro vai tá futuro. on. O que você falaria? Vai ter que estar bastante on, viu? De madrugada, de O dia. resenha tá on pra me ajudar. Ah, tá. Ó. E aí, Fernando, o que você indicaria pra ele criar uma carteira pra esse herdeiro aí? Então esse herdeiro precisava já começar com uma carteirinha de ações, né? A longo prazo e comprando sempre. Os setores mais conservadores. Né? Tudo que a gente vem falando
se aplica para uma criança, né? Porque afinal de contas, 18 anos, a gente consegue fazer uma carteira muito boa, né? Muitas pessoas vai pro banco, né? Faz aquelas cartas, né? De crédito. E para dar para criança, né? Comprar um carro quando ele faz 18 anos. Aqui não, a gente vamos pensar numa renda variável, né? Numa carteira de ações mais conservadora. Sim. Chique. Isso é É muito muito interessante. engraçado, é muito engraçado porque vai da cultura nossa, né? A gente abordou isso no podcast passado a respeito da cultura de poupar, de investir. Aí você vai entrar numa outra cultura, porque vamos pegar um exemplo nos Estados Unidos. As crianças quando fazem aniversário ganha ações dos pais, ganha ações dos tios, né? Às vezes não ganha nenhum brinquedo, ganham ações. Sim. Então é a questão da própria, o incentivo, né? Nem que seja uma ação. É o incentivo da pessoa, da criança pensar, poxa vida, olha o mundo que está disponível para mim, né? Eu posso ser criança e ainda tenho meu dinheirinho lá tendo essa rentabilidade. Pegando um gancho em relação ao que você está falando aí, a gente vê muito aqui no Brasil o pessoal falar em previdência privada, né? Falar, eu já vou começar a pagar uma previdência privada do meu filho, alguma coisa assim, ou então a hora que ele tiver a idade já começa a recolher para INSS, essas coisas. O que você pensa sobre isso? Eu não gosto dessa ideia, porque eu sou totalmente renda variável. Eu acho que uma carteira de ações... É o teu berço já. Faz a aposentadoria pro filho desse jeito. Não só pro filho, né? Nós temos os pais também, né? Os pais se aposentando e às vezes o salário realmente fica defasado, né? Então, por que não fazer uma carteira de dividendos para eles? Né? Legal. No final do ano, a gente tem uma rentabilidade muito maior do que se ele tivesse guardado aquele dinheirinho na poupança, que é o que ele estava acostumado. E, Fernanda, assim, a gente fala uma carteira para longo prazo. Qual que é o prazo do longo prazo? A partir de quando vira uma bola de neve? A gente fala muito esses termos assim, né? Vários, vamos colocar os ovos nas mesmas cestas, bola de neve, juros né? compostos, tipo assim, então assim, quando o dinheiro lá aplicado nas ações, né, sendo reaplicado através dos dividendos, dos juros sobre capital próprio, a partir de quanto tempo que a gente começa a perceber essa evolução, né? Quando, assim, você começa a sentir isso? Eu acho que é na primeira dobra, né? Quando a gente tem a primeira dobra, a gente já fala, meu Deus, Dobrou. o negócio aqui é feroz. E então você coloca 1.000 e daí, sei lá, 3 anos, virou 2, você fala, meu Deus, onde que eu arrumo um negócio desse? Né? Eu acho que a primeira dobra é o mais emocionante. Depois então, é só exponencial. Depois então não seria nem muito a questão do próprio tempo, não, né? Seria atemporal. Atemporal. Eu acho que é mais essa satisfação da primeira dobra. Que depois você já entendeu o processo. É só você continuar. Entendi. Então aí você leva pra vida, né? Você fala assim, eu vejo a carteira de dividendos pra vida mesmo. Pra vida. Assim, até ficar velhinho, porque... Essa é a tua aposentadoria. Essa é a minha aposentadoria. Porque imagina quanto que eu não vou conseguir trazer pra bolsa de pouquinho pra no final tá me dando um dividendos absurdo, né? Sim. E se eu conseguir colocar empresas que me dão dividendos mensais, então eu tenho mais uma graninha mensalmente. Eu não tenho só no final do ano ou a cada 4 meses. Se eu conseguir fazer essa gestão de carteira, todo mês eu tenho dividendos caindo. Você vê essa mentalidade, né? Essa mudança de mentalidade, essa virada de chave que as pessoas passam a ter a hora que conhece todo esse sistema. Porque a pessoa que está no sistema tradicional, o que ela imagina? Vou estudar, faço o ensino médio, faço uma faculdade, vou entrar para o mercado de trabalho, começo a recolher INSS e com tanto tempo vou e me aposento. Sim. Aí você coloca na ponta do lápis o tanto que você ajuntou depositando mensalmente, aí o tanto de dinheiro, vamos dizer assim, que você vai usufruir daquele montante que você foi depositando. Sem contar que aquilo lá não está rendendo. Não. Né? E o tanto que você vai... aquele salário lá que você vai ter é só aquele teto e acabou. Se você consegue ter essa mentalidade, você virou o dono do seu próprio dinheiro, né? Eu acho que isso é muito importante. É aí que você começa a entender o quanto é importante
o mais cedo possível você entrar para esse meio. É, o começar cedo Começar é cedo. muito importante, né? Não que exista o tempo perdido, porque se você fica se martirizando, fala, devia ter feito, e aí você nunca começa, Sim. né? Então, assim, o tempo que você vai ter para começar, é claro que bom, você saudável. iniciando cedo, né, é muito importante, mas não tem uma idade para começar, né? É você colocar aí, você se programar, eu vou me aposentar, vou fazer uma média aqui de 10 anos, né? E começar a se programar para que possa chegar mais próximo daquilo, né? Sempre estar aportando, sempre estar reinvestindo, virando aquela bola de neve, dessas várias formas de se receber com ações, né? E entender, e estudando, né? A forma de que você vai proporcionando, a proporção que você tem nos juros, a proporção de conhecimento é muito importante. É muito importante. Outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou comprar um carro ou comprar uma casa, para mim vai render mais do que eu colocar na bolsa. Não, realmente a gente tem que ter esse tipo de investimento também. A gente tem que ter o carro, a casa, mas por que não vir para renda variável, né? Por que não se aventurar um pouquinho para a gente poder Exatamente. pensar na diversificação, aposentadoria? né? É diversificação, Exatamente. Não, mas eu tenho muitas casas de aluguéis, eu não preciso me preocupar com aposentadoria. Não, mas vamos trazer um pouquinho para renda variável, vamos ver aqui também se não dá certo, Sim. né? Então, essa diversificação de capital é muito importante. Mas as pessoas são fixas e elas não gostam muito de Não vai de num diversificar. caminho só, né, Fernando? Não, elas gostam sempre do mesmo. Os antigos gostam muito Os de imóvel, né? Sim, Os carro, antigos, imóvel, terra. O pessoal tem muita dificuldade, né? Qualquer mudança que se apresenta, nossa, não, isso aí não é errado, é golpe, tudo é golpe, né? Então a pessoa prefere não entender e já falar que é golpe porque quero ficar nesse sistema e acabou. A diversificação, de não deixar os ovos na mesma cesta, isso é muito interessante. Eu acho que tem que ter um pouquinho de cada. Tem que ter um pouquinho de cada. Porque a gente precisa ter um imóvel rendendo um aluguelzinho, né? A gente Sim, vai que ficar tá mais seguro. capaz no coração. E também a gente precisa ter a diversificação em bolsa, até na rendinha. renda fixa, né? É. Quem gosta, pode ter também, não tem problema. Quanto mais diversificado, melhor. Batemos de novo naquela tecla. Quer ter Tem um gente pouquinho que na gosta. poupança? Não, vamos pôr, não tem problema nenhum. Muito engraçado. Tem Eu gente que vou gosta ficar na muito. renda variável. Mas tem muita gente que gosta muito de imóveis, né? Tem Gosta. pessoas que gostam de ter o seu recurso aplicado em imóveis, né? Então, assim, é perfil. Mas nada te impede de você buscar Conhecer. uma oportunidade Nova, né? nova. E em relação à questão de imóveis, ela mencionou há um tempinho atrás a questão de fundo imobiliário, né? Como que é importante que às vezes a pessoa não tem nem noção que existe uma forma de você ter imóveis através de não ter toda a burocracia, que é se ter um imóvel com escritura, toda aquela parte burocrática realmente, né, de recolher isso, daquilo, enfim, né, é uma outra alternativa da pessoa estar exposta ali na bolsa e ter imóveis, né, vamos dizer assim, a grosso modo, né. É muito engraçado. O fundo imobiliário ele é muito engraçado porque às vezes você chega em até num, vamos pegar um shopping, você fala, nossa, quem que é dono disso aqui, né? E aí você Igual olha, temida vida, né? você vai entrar lá e você fala assim, nossa, e você não sabe que muita gente não sabe que pode ser dono, uma partinha daquilo ali, né? Existem os fundos imobiliários de tijolo, né? Os fundos imobiliários de papéis, né? Que a gente fala que são os fundos imobiliários de papéis, e tem os fundos imobiliários de fundos imobiliários. Então, são várias formas, são várias segmentações de tipo de aplicação, de tipo de fundo, de tipo de ação, de tipo de ativo que você... É por isso que a gente fala, a buscar o conhecimento e você, se identificou com aquilo, né? Não traz assim como coisa chata. Se identificou aquilo, dá uma pesquisada, compra sabe? Faz experimento, conhece, né? Isso. Entendeu? Então, assim, ele é muito interessante. Aquela questão que você falou, Renan, de você ir no mercado, você tá pesquisando o mercado, você vai fazer uma compra. Todo dia você vai no Você vai ver supermercado. o que tá mais caro, a carne tá mais cara, o tomate tá mais Isso é caro. uma análise. Isso é uma análise que Sim. tá fazendo, né? Então você vai, você passa em frente a uma loja de eletrodoméstico,
Se eu passar em frente à Magazine Luiza, você sabe que você pode ser dono de uma parte dali. É. Então a gente vive o mercado involuntariamente, né? E muitas das vezes as pessoas não despertaram para isso, né? Que é muito importante, né? Para você vislumbrar um certo lucro, né? Uma certa forma de investimento, uma certa segurança, né? E também um outro tipo de rentabilidade, né? Porque a gente sabe que esses ajustes que tem na renda fixa não acompanham a inflação, né? E os fundos imobiliários, nesse caso, exemplo, os fundos imobiliários, por Isso é eles verdade. serem né? corrigidos É. conforme a inflação, É eles muito- te rentabilizam mais que a inflação. Exatamente. Mais que a Então, inflação. às vezes a gente acaba. O nosso dinheiro não tá valendo, né? Tanto assim. Sim. E aí é um meio que a gente tem. Vamos levar para a bolsa para ver se a gente consegue fazer valorizar um pouquinho mais, uma rentabilização maior, né? Legal. Entendi. Engraçado você mencionou a questão da gente analisar o nosso dia a dia, né? E ter essa mentalidade de entender mercado, as coisas que ela falou hoje, muito importante, como que ela foi analisando o perfil, como que ela se definiu. Todos esses conceitos, independente se você está exposto na bolsa de valores, que uma hora ou outra você vai ter que chegar nesse ponto, mas nas suas coisas no dia a dia, né? Exatamente quando você vai comprar alguma coisa, você está olhando isso dentro do mercado, né? Aquilo se está mais caro, se está mais barato, por que que isso encareceu, por que que isso ficou mais barato, e pegando nesse sentido, a pessoa não se dá conta que ela só está sendo um consumidor ali. Muitas vezes ela pode estar gerindo o mercado, se ela Sim. começa a olhar dessa forma. Ó, vamos todo mundo olhar para esse setor, comprar mais isso por conta disso. Então, às vezes, as pessoas elas não entendem o poder que ela tem nas mãos, mesmo aquela pessoa pobrezinha, tal, que faz E a assim, compra Fernanda, dela. você tinha esse conhecimento antes de você ir para a Unicamp, né, de ter essa experiência lá? Você já tinha esse contato, Essa vivência de essa mente- especulador no essa dia a mente- dia. essa mente, tipo assim, porque tudo a gente vê agora a questão do mercado no nosso Sim, dia a dia. sim. Então, assim, você já tinha, assim, antes de você ir para a Unicamp e passar por, como é que chama a nomenclatura lá do Do GMF. GMF, você já tinha isso com você ou não? Ou foi lá que você encontrou? Não, eu me deparei nessa consciência quando eu morei sozinha. Porque daí eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar água, né? Todos os gastos. E ainda tinha que gerir o meu capital para poder ter dinheiro o mês todo. Então, foi aí que eu comecei a especulação do mercado, né? Então, ia no mercado? Não. É isso aqui. Não, um detalhe, né? Uma curiosidade. Em Campinas, de segunda e de terça, a gente compra fruta. De segunda e de terça. Por quê? Porque é mais barato. Mais barato. Exatamente. Olha. E os outros, de quarta-feira é dia de carne. Por quê? Porque é mais barato. Então, por que você vai comprar no final de semana que é dia do churrasquinho? Não, é Caramba. caríssimo a carne. As pessoas não param Aí, para pensar. Exatamente. nisso, né, cara? Que Então, sacada. Então os mercados, eles colocam esses dias de promoção para atrair o cliente, que possivelmente é um dia mais fraco, né? Lá. E a gente se aproveita da barganha ali, Dessa né? barganha. Dessa barganha. Então, eu tive esse insight, foi nessa época. Eu tinha que morar fazer isso sozinha- para Morar sozinho- gerir o capital. Morar sozinho te despertou. Me despertou isso, porque até então não precisava ter isso, né? E aí, e assim, foi a filosofia pro resto do tempo que eu morei sozinha, Isso, né? e esse conselho aqui pode ajudar muita gente. Pode. Né? Meu Como Deus. vai ajudar, né? Abrir a mente, né? Vai Dar- ajudar. Dar uma despertada para que, não, eu vou começar a ver de outros olhos, com outros olhos, tanto porque, né, a água bate na bunda, né? Ah, A vou água bater na bunda. incomoda, né? Você fala assim, não, eu preciso sair do lugar, eu preciso fazer com que o meu dinheiro Sim. possa me dar um pouco de retorno. Sim. Essa análise que você falou que fazia, né? E acho que torna isso ainda pro seu dia a dia, até hoje, né? Isso tem um nome, né? Tem um nome? Fundamentalista. É o fundamentalista. Fundamental. É o cara que faz análise fundamentalista. Seria isso. A pessoa olha o fundamento do que está acontecendo no dia a dia ali, por que que é mais barato, por que que é mais caro, e ele escolhe aqueles dias para fazer a compra daquelas coisas, dos itens normais durante a semana. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. A gente escolhe, né? A gente confia naquele lugar. E a gente só vai lá no dia que realmente precisa. Renan, É você muito tem que interessante. começar a fazer umas análises fundamentalistas aí, ações de
Johnson Johnson. Rapaz, É vou Pampers? ter que virar É sócio Pampers? vou ter que virar sócio da Pampers agora. Porque A coisa vai ficar feia. Já você pensar vê, em comprar material escolar em dezembro, ao invés de janeiro, É verdade. que é mais Tá vendo? caro em janeiro. Torcer pro leite, pro filho não gostar do leite não ainda. Torcer. Torce. O não é caro. Nossa, meu Deus do céu. É. Não quero nem pensar, mas tudo bem. Oi, Mas que bom, aqui tá trazendo resenha essa experiência, né? Ou essa despertar esse tipo de insights que você pode ter. Poxa vida, né? Como nós brincamos aqui, a questão da própria fralda, né? Mas a Johnson realmente, né? Tem ações, Tem ações. né? Claro que vai a ser. Pampers também deve ter, não tem? Eu não sei qual é a empresa, às vezes pode ser um grupo, né? Mas Mas, pode ser que seja, é verdade. Então, assim, questão de. São formas de você começar a vivenciar, trazer um pouco mais. Se você tem um pouco mais de interesse, começa a associar as coisas, né? Isso fica mais fácil. Eu, particularmente, eu aprendo muito com questão de associação. Se eu associar, eu consigo aprender, né? Então, assim, quando você começa a associar que isso faz parte daquilo e algumas coisas começam a se encaixar, e você fala na sua vida, e algumas coisas que você consegue trazer, tipo, vai no mercado, vai comprar alguma coisa, trazendo para isso, mais para próximo, né? Você começa a aprender mais rápido. Então, é isso que a gente quer mostrar nesse podcast, quer mostrar no resenha, que é essa... Tudo tá ligado, né? Interligado. Né? Às vezes a pessoa acha que, eu não quero me expor no mercado. Não, ela faz isso diariamente, né? Com coisas simples. Faz isso no mercado, faz isso comprando uma roupa, um carro, tudo, porque é barganha, né? É uma Sim. barganha. É verdade. Sim. O mercado é isso, né? O mercado é isso, uma O mercado barganha. é isso. E aí, às vezes, a pessoa tem medo, né? Isso. Disso. Eu já vi pessoas falar que elas não pedem desconto. Tá comprando, é o preço que tá, ela chega, paga e vai embora. Ela não pede desconto. Isso a questão financeira, né? Você acaba começando, você vai querendo, né? Não que você vira pão duro. Né? Mas Não é questão de virar administrar pão melhor duro. o que tem na mão, Cuidadoso, né? cuidadoso. Vamos usar essa palavra, Cuidadoso, esse termo. cuidadoso. Cuidadoso. Não, é que assim, existem os produtos, existem as formas. Sim, né? sim. Não que a gente vai colocar preço no produto dos outros. Né? Não. Mas você vai a gente colocando não tá em falando prática. disso. Não, claro. não. Você vai Um preço colocando em justo, prática, né? O preço você vai- justo. Você vai isso. começando a colocar em prática as suas negociações, entendendo um Isso. pouco mais, né? Importante isso. Mas voltando um pouquinho. Pode Não, falar, desculpa. pode falar. Zé. Voltando um pouquinho lá, vocês falando de começar, eu acho assim, comece agora. Porque se você deixar para começar de investimento ou qualquer uma outra coisa, um curso, se você deixar, amanhã eu vou fazer, o mês que vem, você já tá um Faz mês antes. atrasado. Então, se você começar agora, você já vai começar agora e daqui a pouco tá um ano que você já tá fazendo e você já vai estar mais Dá o craque. passo, né? Dá o passo. Dá o É. passo. Falando sobre isso, o que você fala, um conselho pessoal? Ele falou, quero começar. Começa por onde? Dá um conselho pra eles aí. Acho que primeiro você tem que ter vontade de estudar, né? Nossa. Esse mercado. Começa por Que onde? importante. Estudando. Não vamos se aventurar numa coisa que a gente não conhece, né? Eu acho que isso torna muito perigoso. Isso. Mas assim, depois que já estudou, eu acho que o pontapé inicial da renda Acompanhar o variável. Acompanhar a resenha. Acompanhar a resenha. E o pontapé mesmo é as carteiras, né? A carteira de ações. Porque é onde ele vai ver realmente o dinheiro dele crescer. Né? Independente, assim, depois que ele começar esse estudo, depois que ele começar com 2, 3 anos de estudo, ele já vai ter uma maturidade suficiente para decidir quais ações colocar. E como que ele vai decidir isso? Né? Ele vai decidir vendo relatórios, que é a parte fundamentalista, Certo. ou senão ele vai demandar um pouquinho mais de tempo. O que é? Ele aprender a ler um gráfico de ações, né? Porque tem muitas pessoas que só olham o gráfico para ver se ela está em crescimento, né? Coloca lá períodos longos para ver se a ação está crescendo. O que é? O gráfico ele está replicando a performance da empresa, né? Então, tem os fundamentalistas e tem o grafista, mas com muito estudo e muito tempo de mercado é que vai surgindo esses insights, né? Você tem você indicaria, independente se for mercado ou não,
você indicaria um livro que você tem, assim, que você fala, não, independente de sendo investimento, questão de investimentos, negócios, um livro que você usa de cabeceira de cama. Eu gosto muito do Flávio Lemos. Flávio Lemos. O mercado financeiro do Flávio Lemos eu gosto bastante, porque ele te dá a noção de todas as possibilidades que tem no mercado, né? E o que você vai encontrar de opção e de ferramenta para estar no mercado. O Beabá tá ali. O Beabá tá ali. Eu gosto bastante Legal. dele. Te dá a base e fala, não, eu quero iniciar. Tem alguma obra que você indicaria para uma pessoa, tanto iniciante ou ela para ela aprimorar esse conhecimento já adquirido com, às vezes, alguma outra informação, podcasts, né? Isso. Tipo resenha, assim. Só né? escutar, só escutar. Então, esse livro, Esse livro. desse autor, Flávio Isso. Lemos. Eu gosto muito dele, ele é um professor da USP, né? Ele dá a parte de derivativos na USP. Então, ele tem Conhecimento uma muito bagagem grande. muito grande disso. E então eu comecei por ele. Eu lia ele, né? Bastante. E não pensa que se você lê uma vez só que é suficiente. Não. Tem que ler Sim. e ir entendendo. Né? Eu já li também, né? Você que me passou. E já li uma vez e preciso ler de novo. Porque alguns conceitos realmente, como às vezes você Passa, não... passa. Passa, Ele né? tem uma não frase li. que eu acho muito Ele legal. é bem Muito legal. interessante. Eu acho a frase que ele colocou no início do livro. A arte de recomeçar é a mais bela, é a mais nobre que existe. Sim. A arte Então, de recomeçar. A arte de recomeçar é Show de a bola. mais nobre que existe. Então, é um livro bem completo, que você falou. É um livro bem completo. A gente fala assim, eu não sei nada. Tá bem, vamos começar por ele. Eu já sei um pouquinho. Vamos também. Legal. Né? Aborda tudo, né? Aborda tudo. E assim, você vai ter um pouquinho de noção, um pouquinho mais de firmeza na hora de você decidir as coisas, né? Onde eu vou levar o meu dinheiro. Entendi. Eu acho que isso é muito bom também. Tem, fazendo um paralelo em relação a isso, tem algum personagem público, alguma pessoa que é investidor que você costuma tomar como referência as atitudes que aquele cara costuma, ele tá olhando esse mercado, tá comprando essas ações, por que ele tá comprando? Se tem alguém que você costuma olhar como parâmetro, assim, falar, por que ele tá pensando isso? Tem alguém que você costuma fazer isso ou não? Não, quando eu comecei, eu vi algumas lives do Primo Rico lá. Santiago Negro, né? Negro. Thiago Negro. E na época ele tava querendo fazer uma carteira de 3 bilhões, né? 2 bilhões, uma coisa assim. Como que ele tava dividindo o capital dele? Entendi. Então ele ficou um mês fazendo essas lives e mostrando como que ele diversificava. E foi a única vez que eu realmente vi para ver como que um cara grande, um peixe grande no mercado, estrutura a carteira dele, né? E eu vi que é basicamente o que a gente faz. Então, Legal. o cara rico e o pobre faz a mesma Faz a coisa mesma coisa. para Legal. diversificar o capital. O processo é o O mesmo. processo é o mesmo, só que o que é o zero a mais que tem ali, né?Essa é a única diferença. Né? Os É o exponencial que tem É. ali. E assim, foi muito enriquecedor ter esse um mês de contato, ver como que ele pensava, qual que era a filosofia dele. Porque, querendo ou não, a gente traz uma filosofia de investimento, né? A gente pode fazer um curso de investimento que a pessoa te mentora, mas você vai ter uma filosofia que é sua, né? É própria. Sim, e você acaba De criando, né? investimento. Você Exatamente. cria o seu caminho. Você aprende Exatamente. a andar, mas depois para correr. É teu jeito, né? É teu jeito. Você fala assim, muito legal é a teoria dele, então deixa eu ver como que eu me adequo a ela, né? E eu acho que foi mais ou menos isso. Mas assim, eu não sigo ninguém. Você tem o seu método. Eu aprendi nos cursos, né? Aí depois, todos esses anos no mercado, eu fiz muitos cursos e aí eu fui criando uma filosofia, né, de investimento. Traz de pouquinho dinheiro para a bolsa, vamos diversificando, vamos aprendendo primeiro antes de se jogar naquele setor, Sim. né? Sempre com muito pé no chão, porque assim, a gente é pobre, né? Não pode perder muito. Legal. Legal. Então, Tem que valorizar, tem né? que valorizar. Então, a gente sempre de pouquinho, sempre reinvestindo o que a gente ganha. E assim, nada com muita ganancinha, né? Nada com muita Sem ganancinha. ganância. Sem Sem ganancinha. ganancinha. Tudo no longo prazo, tudo no tempo, né?
fazendo aquele precinho médio. O precinho médio, Realização de lucro, realização de reinveste, lucro. setores. Exatamente. Porque Conservadores. a Vale que deu, a gente citou, ela deu uma puxada esses dias, que ela super valorizou. Por que não realizar um pouquinho, deixar só o lucro lá e reinvestir? Sim. É. Mas eu vou reinvestir o quê? Pega outra mineradora. Pega a GGBR, né? Que é a Gerdau. É. Vamos diversificando um pouquinho. Interessante. Mas Não. assim, Você não é precisa uma morrer você carteira... não precisa morrer naquela empresa, né? Não, É casei basicamente- com ela, né? Sim. Não. Tem, né? Tem os casamentos que a gente faz, né? É. Os bus Itaú. E tem aquelas que você toma um prejuízozinho, alguma É. coisinha, que você fala, não, vou Vira uma segurar porque ela vai cinzinha, é subir. eu vou cinza que segurar fala porque Ela como vai ela- topou no fé. Até ela assopra, vai- né? Pra ver se Sim, sobe um pouco. sim. Vamos ver. Faz uma... Ai, cara. E a coisa não Não vai. nem com bomba. Mas faz parte. É isso aí, Fernanda. A gente fica. A gente quer te agradecer demais, né? Você fez parte do começo do resenha, né? Tá fazendo parte desse primeiro podcast de convidado, né? E você já sabe o símbolo que tem essa caneca que tá na sua frente, né? Mas a gente gostaria de explicar para as pessoas o símbolo dessa caneca, né? Nós utilizamos essa caneca como se fosse um convite, né, para as pessoas, né, que viesse aqui, né, os convidados que nós tivermos aqui, nós vamos entregar essa caneca que além de ser o convite, ela é uma chave, né, a chave para que ela possa voltar. E quando ela voltar, tem que trazer a caneca. Então, assim, a gente quer fazer do resenha aquele grupo, né, aquela colaboração, aquela corrente, né, que vai trazer as pessoas aqui, como também para que elas possam voltar. Não somente Sim. que elas fizeram parte somente de um podcast, mas que elas saibam que elas fazem parte do resenha. Então essa caneca exemplifica muito isso. sim. Além de ser o convite, ela é a nossa chave, Sim. né? É onde é o livre acesso, né? É o livre do acesso. resenha. Se você receber a caneca na sua casa, tenha certeza, você tem livre acesso ao resenha. A sua experiência vai ser colocada em prática e nós vamos tentar passar um pouquinho da nossa experiência para você. Então você vai voltar. Você vai voltar. Então, assim, você recebeu essa caneca, né? Então a gente te considera parte Um do membro resenha. do resenha. Um membro do Muito resenha. obrigada. É isso Com aí. certeza. Com É uma certeza. honra muito nobre para nós. Assim, a gente não tem palavras para agradecer tudo que você já fez por nós, vem fazendo, né? Você é uma pessoa realmente especial para nós, uma pessoa Muito. companheira, amiga mesmo. Obrigada. Para todas as horas, todos os momentos. Eu falo para os meninos, é difícil a gente encontrar pessoas no nosso caminho, né, que sejam tão com um íntimo tão bom e muitas vezes sem pedir nada em troca, simplesmente eu só Por quero ser, né? dividir. Compartilhar. Só compartilhar. Eu só quero compartilhar, porque fizeram isso comigo. Isso. E quando a gente escutou isso a primeira vez, os dois não te conheciam, como eu conheci um pouco mais de tempo, eles falaram pra mim, ela é diferente. Ela é diferente, é uma pessoa especial, que a gente quer ter por perto. Então, por isso que nesse primeiro podcast nós fizemos questão. Falou, ó, se tem uma pessoa que ela precisa estar presente na vida do resenha, é a Maria Fernanda. É porque a gente trouxe para dentro do resenha essa essência de querer compartilhar, né? Porque a gente- Sem Sim. ter aquela questão, Sim. né? A gente quer compartilhar Sim. e trazer principalmente pessoas aqui que tenham esse perfil também de querer compartilhar, de querer ajudar, né? E aprender. Né? Estamos aqui para Uhum. aprender, né? Muito mais do que Sim. para compartilhar conhecimento, estamos aqui para aprender. Sim. Então, mais uma vez, a gente agradece a sua presença aqui, viu? Imagina, eu Muito que obrigado, obrigado. muito obrigado mesmo, de coração. De coração. Eu que Que Deus agradeço. abençoe você e sua família. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Assim, foi muito gratificante estar aqui no Resenha com vocês. Eu vi esse projeto nascer, né? Verdade. Verdade, verdade. Eu vi esse projeto nascer. Eu vi todas as preocupações de vocês, né? E o que vocês queriam fazer para a comunidade, né? A gente tem que tratar tudo como comunidade. E eu acho que a gente tem mesmo que passar o nosso conhecimento, porque tem pessoas que não sabem, tá perdido, não sabe por onde começar. Então deixa a gente ensinar, né? Verdade. Vem acompanhar, né? Não só que nem o resenha vai vir com muita sinceridade, com muita transparência, né? Sim. Abordando todos esses assuntos. Então, por que não seguir, né? Segue tantos outros que também estão aí, né? Não com podcast, mas com canais, com canal no YouTube, né? E todas as redes sociais
que falam a verdade, que compartilham a informação, né? Sem querer ser o vendedor de curso ou aquele que pega na mão e não faz nada, né? Verdade, verdade. Inclusive, você mencionou a questão do pessoal acompanhando a gente quer agradecer todo mundo que tem nos seguido, mesmo até sem o primeiro podcast, nós tínhamos já passado de 200 seguidores, e eram pessoas, às vezes, até que não tinham tanta amizade conosco, então a gente via o pessoal realmente está com sede de conhecimento, eles estão com sede desse mercado e que parece muito nebuloso, e a gente veio para isso. Então a gente quer agradecer todo mundo que tem acompanhado a resenha. Não deixem de assistir toda segunda-feira às 20 horas, a gente posta no nosso canal no YouTube, né, no nosso Instagram, e só agradecer, só a gratidão que a gente tem que deixar. Não deixe né? de participar, né, gente? A gente vai abrir a caixinha de perguntas, isso vai ser muito importante pra gente trocar ideia e trazer assim, ó, às vezes não vai dar pra trazer todo mundo que ser nossos seguidores pra cá, né? Mas que assim, que as perguntas provavelmente vão ser lidas aqui, a gente vai fazer o máximo possível para que isso possa acontecer, né? Com certeza. Adriano, com e certeza. Quem sabe também que essa pessoa que vai comentar, falar, pode ser o próximo convidado. Com certeza, né? Com certeza. É isso aí. Sim. Então nos siga lá. Segue a gente lá no resenha com Z de Zé Castro, __. Lembrando que no link, o link do YouTube tá na bio, lá no resenha, entra lá, se inscreve no canal, coloca o sininho, dá um joinha, coloca um comentário, ajuda nós lá para que possamos dá uma moral, cada vez mais crescer esse projeto que é nosso, né? É nosso, próximo assunto de todos nós. Do próximo podcast. Renda fixa. Vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos fazer o caminho inverso. E vocês vão realmente descomplicar qualquer tipo de situação relacionada a esse assunto, como a gente fez muito bem feito com a nossa grandíssima e tão especial convidada hoje. Obrigada. É isso aí, gente. Muito Até obrigado, a próxima. Gente. Até a próxima. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Resenhou Valeu, mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. Abraço. Valeu. Até mais. Valeu, gente.